Tá, então eu vou apresentar de novo, porque agora que a gente começou a gravar. Então, hoje a gente tem a nossa convidada especial, Karen Von Milker, ela é psicóloga, também tem formação em teologia, depois ela pode se apresentar melhor, que eu acho que ela sabe melhor da formação dela do que eu, né? A gente vai gravar, já estamos gravando essa sessão, depois a gente vai disponibilizar no YouTube, mas por dias limitados e com link restrito também, tá bom? Então, eu passo a palavra para a nossa convidada Karen. Tudo bom, Karen? Oi, gente. Vocês me ouvem? Sim? Vamos fazer uns testes aqui só para eu ver se consigo colocar depois os slides para vocês. Habilita aí, que daí eu já começo a falar com vocês de uma vez. Muito obrigada pelo convite. Eu peço desculpas para vocês pelo atraso de meses de estar com vocês. Era para a gente ter estado juntos no final do ano, presencialmente, né? Mas eu tive um problema de saúde que me impossibilitou. E então essa nossa conversa tá atrasada, mas eu acredito que as coisas não estão tão atrasadas assim, porque eu acho que é um bom tempo para a gente estar falando sobre esse assunto, né? É um ano completamente atípico para a gente, mas eu acho que vai ser uma boa oportunidade de repartir um pouquinho sobre esse tema. Todos me ouvindo até agora? Dá um joinha aqui, só para eu ter... Tá bom. Eu quero agradecer ao pastor Eduardo pela gentileza, pelo carinho esses meses todos nas nossas conversas, e dizer que, para mim, falar de vocação, de fé e de trabalho é um tema muito, muito caro ao meu coração, né? Porque eu percebo que a gente ainda vive uma cisão, né, entre essas coisas, a gente ainda não entende direito qual é o sentido do nosso trabalho, tudo que a gente faz todos os dias da semana, né? Eu sou uma pessoa vocacionada para cuidar de pessoas e eu exerço a minha vocação através da psicologia e da teologia, né? Em alguns ambientes distintos. Eu trabalho com psicologia hospitalar já há 15 anos, trabalho na área da saúde, trabalho num hospital público aqui de São Paulo, trabalho também no consultório e trabalho com educação teológica no Seminário Servo de Cristo aqui em São Paulo e dando cursos, palestras por aí pelo Brasil. Agora, todos via internet nesse momento de pandemia, né? Então, um momento um pouco diferente. Vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver se vai... vai dar certo. Estão vendo? Estão vendo a minha imagem ou estão vendo os slides? Estão vendo os slides? Sim, beleza. Então vamos lá, que eu vou compartilhando com vocês e a gente vai seguindo aqui, tá? Eu vou falar algumas dessas coisas e vou deixar mais tempo para a gente conversar, porque eu acho que o tempo importante também é de vocês refletirem um pouquinho sobre isso, fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá? Então vamos lá. Opa! Mais uma tentativa. Bom, eu queria começar com essa pergunta, né? Quando a gente pensa na nossa vida, a gente só pode responder a pergunta o que a gente tem que fazer da vida se a gente conseguir responder uma pergunta antes, né? Que é a pergunta de que história ou de que histórias eu faço parte, né? A gente precisa se localizar historicamente para começar a fazer uma caminhada sobre essas questões vocacionais, né? E aí eu queria fazer um caminho com vocês sobre a nossa história, né? Cada um de nós tem uma percepção e uma ideia do que é a vida, né?
nós cristãos temos uma visão de mundo, uma cosmovisão, né? E uma coisa desemboca na outra. Por isso que eu fiz esse caminho com vocês. Então, a visão que a gente tem de como o mundo foi criado, ela vai desembocar na maneira com a qual a gente se relaciona com Deus, que desemboca na maneira com a qual a gente entende o que é o ser humano e a forma com a qual a gente vai se comportar, a nossa ética, né? E a nossa política, que é a forma com a qual a gente vai se relacionar com a polis, com a cidade, com o mundo. E aí a gente se pergunta se o nosso trabalho, a nossa atividade, aquilo que a gente faz, é importante para Deus. Como é que a gente sabe se isso é importante para Deus, né? O nosso trabalho está nos aproximando de Deus ou está nos distraindo, né? Qual é o sentido do nosso trabalho? E como é que a gente responde essas perguntas, né? Pensando nisso, pensando nesse caminho todo aqui, né? Então, eu queria que durante a nossa conversa vocês fossem fazendo um exercício de pensar um pouquinho na própria vida de vocês, no próprio trabalho de vocês, tá? Porque eu acho que isso fica mais fácil para a gente caminhar. Então, nós cristãos, a gente entende que Deus criou o mundo, nos deu um mandamento, né, de cuidar do mundo, e dessa maneira a gente cuida das relações, cuida das pessoas, cuida da natureza, tudo isso é parte da nossa vocação, né? Vou passar aqui um pouquinho. A gente tem uma falsa impressão de que alguns tipos de trabalho são mais importantes do que outros, né? Pelo que eu coloquei aqui, vocês podem ver, a gente geralmente pensa, né, quando a gente fala de vocação, de chamado, a gente pensa nos pastores, nos missionários, né, aqueles que se dedicam integralmente para o serviço a Deus. A gente entende essas vocações como vocações superiores. Depois a gente vai pensando em pessoas que lidam com profissões de cuidado, que são, hoje em dia a gente fala dos profissionais de saúde, né, os heróis. Os profissionais de saúde têm uma vocação nobre, né? Depois a gente pensa, as pessoas que são donas de casa, que cuidam da família, também têm uma vocação nobre. E aí a gente vai começando a categorizar as vocações os trabalhos que a gente tem, como se alguns fossem mais importantes do que outros, né? A gente tem essa percepção na sociedade. E aí eu coloquei isso daqui, depois eu vou mandar para vocês, quem tiver interesse vai ter todos os slides, mas eu queria só pontuar algumas coisas. A gente pode interpretar essas questões de trabalho de várias maneiras, né? A gente pode entender que o trabalho é uma maldição, a gente pode entender que o trabalho é uma bênção, a gente pode entender que nós fomos chamados para trabalhar junto com Deus, né? Então a Bíblia vai dar vários exemplos ao longo, né, do Antigo e do Novo Testamento sobre essas questões relacionadas à vida de trabalho, né? Talvez não da maneira com a qual a gente lê o trabalho hoje, mas outras explicações. Bom, então vamos lá. Quais são as razões ou motivos pelos quais a gente trabalha, né? Bom, a gente trabalha para servir a Deus e o propósito de Deus, que lá em Gênesis disse para a gente dominar a terra, cuidar das coisas, né? A gente trabalha para expressar os nossos dons e talentos. A gente trabalha para suprir necessidades da nossa família, de sustento. A gente trabalha para servir as pessoas, né? E a gente trabalha para crescer em santidade, né? Porque a gente quer ser mais e mais a imagem e semelhança de Deus. Bom, Deus é aquele que trabalha, ele começa a criação, né? O relato de Gênesis, o início de Gênesis é um relato do trabalho de Deus, né? Então, Deus é aquele que cria, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que redime, Deus está o tempo inteiro trabalhando, né? Não só lá atrás, ele está trabalhando agora, né? Então é importante a gente entender Deus como alguém que nos vocacionou a partir da sua própria experiência de criação, de cuidado, né? Então a gente tem uma conexão muito forte com essa nossa atividade.
eu gosto muito dessa citação do Tim Keller, né? Ele diz que a criação não é o resultado de uma batalha, né? Mas é o plano de um artesão. Né? Deus não criou o mundo como um soldado que cava uma trincheira, mas como um artista que faz uma obra-prima. Né? Então, essa perspectiva de Deus como um artista, Deus como um artesão, alguém que cria, que cuida, né? Que molda, dá um significado e uma dignidade para o trabalho. Né? Aqui eu já falei um pouquinho sobre essa questão de Gênesis, né? Da gente receber esse chamado para representar Deus no mundo e cuidar daquilo que ele criou. Né? Então, é uma baita de uma responsabilidade quando a gente pensa por esse lado. Né? O Tim Keller coloca isso como vice-governantes. Né? A gente está aqui como, de fato, representantes de Deus para fazer esse cuidado. E eu gosto dessa percepção de que a gente está aqui para auxiliar a Deus a colocar ordem no caos. Né? É um caos. A gente já sabe desde o começo da história, desde a queda, que a gente ia viver com consequências do pecado no mundo, que a jornada não ia ser fácil, mas que a gente foi vocacionado, né? A gente foi chamado para participar desse trabalho. Né? A Bíblia fala também que a gente pode fazer de várias formas, né? E a Bíblia fala sobre profetas, sacerdotes e reis. Eu não vou ficar nesse tema agora, mas só para vocês lembrarem de que cada um ali tem um chamado, tem um papel, né? E são papéis específicos, muito, muito importantes, né? E Deus chama a gente para trabalhar com Ele. E Ele doa para a gente criatividade, imaginação. Né? Até hoje, nós somos capazes de criar coisas novas. Né? A gente tem ouvido muito esse embate entre a questão da fé e da ciência. Né? Até hoje a gente escuta nas conversas. E é importante a gente lembrar que Deus nos capacitou, né? E até hoje nós, na ciência, somos capazes de descobertas incríveis com aquilo que Deus confiou para a gente. Né? Então é um privilégio nosso poder ainda hoje utilizar isso que Deus nos deu de criatividade e de imaginação. E aí a gente pode também ter trabalho como uma provação, né? Nem todo trabalho é um cenário ideal, né? A gente sabe que existem trabalhos e a gente mora num país onde a gente tem trabalhos que a gente não tem como romantizar, né? São atividades muito difíceis, muito desgastantes, são lugares em que a gente é provado, é desafiado, né? E a gente tem algumas tentações no trabalho. Uma delas, que eu acho que da geração mais jovem, né, é essa de arquitetar a própria satisfação. Né? Alguém falou para a gente que o nosso trabalho tem que nos trazer sempre alegria, tem que nos trazer dinheiro, tem que nos trazer uma série de coisas, e aí a gente acaba incorrendo nesse caminho perigoso, né, que é o caminho de se tornar um workaholic, de trabalhar, fazer tudo para tentar sustentar esse estilo de vida, né, que não sabemos ao certo quem é que colocou na nossa cabeça que era o estilo de vida correto, né, era o estilo de vida esperado. E aí a gente também corre outro risco, que é alinhar a nossa identidade com a nossa carreira. Né? Hoje eu falei aqui que eu sou vocacionada para cuidar de pessoas, mas que eu exerço a minha profissão através da psicologia e da teologia, né? Mas a minha vocação é cuidar de pessoas. Né? A minha vocação não é ser psicóloga, a minha vocação não é ser teóloga, eu não sou a psicóloga, eu sou a Karen, né? Uma pessoa com um monte de limitações, que está andando com Deus, que recebeu dons, que recebeu talentos, mas que não se identifica só com aquela
profissão, né? Até aqui tudo bem? Sim? Estamos caminhando? Eu vou parando e perguntando porque a gente está nessa situação de distância, não tenho como saber como é que vocês estão ouvindo isso agora, né? Eu coloquei aqui um pouco sobre oração e trabalho, porque a oração faz parte da nossa jornada de trabalho, né? A oração é trabalho e o trabalho é oração. Aquilo que a gente faz para Deus. E a gente faz com Deus, né? E a gente jamais pode esquecer que esse caminho precisa ser muito próximo, né? A gente precisa encontrar um caminho de equilíbrio. E ao longo dos anos, né, conforme a gente vai se aprofundando na narrativa bíblica, a gente vai percebendo que a nossa grande tentação do nosso coração é essa independência de Deus, é tentar resolver as coisas pelas nossas próprias mãos, né? E aí entra nessa questão do trabalho, esse ponto da oração, né? O nosso trabalho, ele flui da nossa identidade como filhos de Deus e pessoas que ele chamou para servir no mundo, mas é um serviço para Deus e com Deus, então não dá para tirar Deus da história, né? A gente precisa estar sempre em relação, sempre em diálogo, sempre em conversa com Deus para ir discernindo esse caminho, né? Então a oração é uma parte muito importante juntamente com o descanso, né? Eu acho que eu percebo nessa geração mais jovem, como eu falei, que acaba incorrendo nessa questão de trabalhar demais para ter mais, para ser mais, né? Uma dificuldade muito grande de descansar, né? Porque todo descanso é perda de tempo. Eu tinha que estar fazendo outro curso, eu tinha que estar fazendo outra coisa, eu não posso perder tempo, né? E a gente precisa resgatar esse espaço do descanso, né? O descanso é fundamental. Uma das virtudes que a gente desenvolve através do nosso trabalho é a paciência, né? Então, o nosso trabalho ele serve também para Deus moldar o nosso caráter, né? Para Deus moldar a nossa vida, nossa atividade. Quando eu falo trabalho, eu estou falando da profissional mesmo, ou da atividade que a gente faz em casa, que é trabalho, né? Tudo que a gente faz é para um processo de amadurecimento, né? É para um processo de parecer mais com Deus. Nosso trabalho não é uma coisa desconexa que a gente faz simplesmente pelos outros, né, e para os outros. A gente também vai crescendo no nosso trabalho, encontrando os nossos limites, encontrando aquilo que Deus quer falar conosco, né? Nós temos temperamentos muito diferentes, né? E Deus vai moldando o nosso caráter através da nossa atividade, inclusive, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do discernimento vocacional, né? Eu acho que eu estou falando aqui para um grupo de jovens, teoricamente, com mais pessoas, eu sei, de outras idades, mas discernimento vocacional não é para os jovens apenas, né? A gente vai discernindo ao longo da vida. Algumas coisas vão mudando, né? Deus vai falando coisas diferentes para a gente em fases diferentes da vida. Eu sei que a gente vive numa cultura que fala para a gente que quando a gente tem 17 anos, a gente tem que decidir o que a gente vai fazer com o resto da nossa vida, né? E é muito pesado você, aos 17 anos, decidir o que você vai fazer para o resto da sua vida, né? Nós, como cristãos, a gente tem uma identidade que a gente entende que é para além de qualquer atividade que a gente vai desenvolver, ela é uma identidade em Cristo, então essa precisa estar firme, né, para qualquer outra escolha que a gente for fazer a partir dela, né? Mas esse discernimento, ele é um processo que é feito com Deus. A gente vai conversando com Deus, falando, tá bom, Senhor, o Senhor me deu o que aqui? Né? O que eu tenho de dons, de talentos, que lugar que eu estou inserido, o que é que o Senhor quer que eu faça agora? E esse que é o processo de discernir, né?
eu falo que a palavra discernimento caiu em desuso hoje em dia. A gente não quer mais discernimento, a gente quer coach, a gente quer livro de qualquer solução rápida para poder encontrar uma resposta para o que a gente tem que fazer, né? O processo é lento, gente. Andar com Jesus é uma caminhada, né? Como diz o livro do Eugene Peterson, é uma longa obediência na mesma direção, né? Então a gente vai discernindo no caminho, né? Então o discernimento vocacional, né? A gente vai pensando o que é que eu quero, né? Com Deus, e também pensando nos nossos alvos de serviço, de desenvolvimento profissional, tem uma série de coisas a serem levadas em consideração. Antigamente, né, a gente pensava em vocação e chamado, a gente pensava em vocação e chamado só para pastor e missionário, né? Pastor formal, de trabalho na igreja, e o missionário, que a gente entendia que era só o missionário transcultural, que era aquele que ia para longe, deixava tudo, né? E hoje, eu acho que a igreja está gerando um pouco essa visão de que todos nós somos missionários, né? A missão nos foi dada a todos, cada um vai cumpri-la de uma maneira dentro da sua vocação, né? Mas isso não é responsabilidade apenas dos pastores e daqueles que a gente envia para algum campo, né? E eu acho que é importante a gente lembrar isso, porque o peso, a sobrecarga que a gente coloca nos pastores é imensa, né? Quando a gente diz que eles são os chamados, eles são os vocacionados, e a gente que fica ali em volta, né? Não tem nenhuma responsabilidade, né? Então, assim, para que alguém seja chamado, é preciso ter alguém que chame, né? E a gente sabe quem nos chama, né? Dentro do cristianismo, a gente não está tratando de uma ideia, a gente está tratando de uma pessoa. A pessoa de Jesus nos chama. Então, nós somos chamados, já fomos chamados, né? E antes da gente ser chamado para fazer alguma coisa, a gente foi chamado para ser. A gente foi chamado para ter uma identidade, para ser um tipo de gente diferente, né? Então, eu acho que o nosso processo de discernimento vocacional, que vai levar a gente para um trabalho, uma profissão, para um papel social, isso é secundário ao nosso chamado primeiro, né? Que é o chamado para ser. E é um chamado que compreende a vida inteira. Então, não dá para ter separação entre o que você faz de segunda a sexta-feira e o que você faz sábado e domingo. Não dá, né? Você é uma pessoa inteira. Então, a pessoa que vai trabalhar na terça-feira, na quarta-feira, é a mesma pessoa que vai servir na comunidade no fim de semana, tem que ter ali um fio condutor, uma integralidade de vida, né? Um chamado para a vida toda. Você não pode ser uma coisa lá, outra coisa fora, né? E todo o povo de Deus foi chamado na nova aliança para servir, né? E aí a gente tem aí um panorama de como a gente pode desenvolver a nossa vida, a nossa vocação, né? Então, na igreja, a gente pode desenvolver isso através de um ministério, né? Acho que cada um que faz parte de uma comunidade vai discernir isso, né? Qual é o serviço que você vai exercer dentro da comunidade. A gente tem um paradigma que é comunitário, então um senso de missão, né? De ocupação, né? Que é o que eu estou falando de atividade profissional. Um senso de vocação pessoal, que é o desenvolvimento da minha vida devocional, da minha espiritualidade dentro da minha casa, né? O familiar, que é o sacerdócio, o serviço dentro do ambiente familiar, e o cívico e político, que também é muito importante, que é tudo aquilo que traz justiça e paz para a sociedade. A nossa vida, ela sinaliza isso, não é uma vida apenas contemplativa, ela é uma vida ativa, né, que sinaliza isso onde eu estou. Então, independente da profissão que eu tenha, né, de como essa minha vocação é exercida, os frutos têm que ser justiça e paz.
né? Então, esse é o meu alvo. Meu alvo não é só ganhar dinheiro, meu alvo não é só construir um nome, né? E tem um teólogo africano que eu gosto muito, Mahawi, que ele fala uma frase que, para mim, sempre fica na minha cabeça, né? O que eu quero da vida, né, é ter um nome, né, ou ser uma voz. Né? Eu não quero construir um nome de alguém. Hoje em dia a gente vê as pessoas famosas nas redes sociais, né, querendo ter prestígio e tudo mais. Eu quero ser uma voz. Eu quero ser uma voz que vai falar do quê? Vai falar daquilo que eu fui chamada para falar. Vai fluir a partir da minha identidade. Vai sinalizar Jesus. Né? Eu quero ser uma voz. Quero ser esse instrumento. Se o nome a gente fala, se o nome vier, se você tiver um nome íntegro, né, isso é fruto da bondade e da graça de Deus para com a nossa vida, né? Mas esse não é o nosso alvo, né? Então, gente, a gente foi chamado para pertencer a Deus, para pertencer ao povo de Deus e para participar na obra de Deus, tá? Essa é a nossa vocação cristã. E a partir disso a gente vai discernir os nossos dons, talentos e as oportunidades que a gente vai ter de trabalhar, né? Um aspecto da nossa vocação que eu queria lembrar para essa geração mais jovem, né, é de que a nossa vocação ela não é só individual. A gente vive tempos em que eu fico me perguntando o que é bom para mim, o que Deus quer para mim, o que eu vou fazer com a minha vida profissional, com a minha vida... Não, a gente tem algumas especificidades que são individuais, mas o nosso chamado, a nossa vocação, ela é comunitária. A gente tem um papel a cumprir dentro de uma história. Né? Qual é essa história? A história do povo de Deus. A gente tem uma história acontecendo, a gente está no meio da história, né? A gente está num processo da história, que eu não sei se é o final, né, parece ser o final, porque os sinais da vinda de Jesus se mostram cada vez mais, mas a gente está num capítulo dessa história. Né? E é importante a gente fazer essa oração e discernir, falar, Senhor, eu não sei que capítulo é esse, mas eu sei que a minha geração tem alguma coisa para cumprir. E o que é? O que eu tenho que fazer? Né? E não só eu sozinho, com o corpo de Cristo, com as outras pessoas, né? E como eu já falei antes, é um processo que dura a vida toda, né? E aí, como é que a gente vai discernir isso, gente? A gente vai procurar qual é a nossa motivação, a gente vai procurar qual é a nossa paixão, quais são os nossos dons e talentos. A gente precisa perceber características da nossa personalidade, né? Cada um de nós é diferente e a gente tem que prestar atenção nisso. A gente tem que perceber quais são as nossas restrições. Alguns de nós têm restrições de saúde, então a gente não vai poder se envolver nos tipos de atividade. Alguns de nós têm restrições familiares, então eu tenho um projeto que é para ser em tal lugar, mas eu não posso, porque no momento eu tenho essa restrição, então eu não vou poder fazer do jeito que eu queria, né? Alguns de nós temos restrições financeiras, então a gente tem que aguardar aumentos para se preparar melhor, para estudar melhor, né? Então, tem uma série de coisas que a gente precisa avaliar. Essa Karen, não sei se você está escutando a gente, mas aqui deu uma travadinha. Deve ter dado um problema de conexão. E agregar essas informações. Opa, agora voltou, mas a gente ficou um tempinho sem te ouvir. Muito tempo? Quer que volta alguma coisa? Ficou travado durante uns 10 segundos. A gente não deve ter perdido muita coisa, mas se puder voltar um pouquinho. Foi só a transição. Então vamos partir daqui. Ok. Então, gente, a gente tem que orar continuamente, né? Porque a Bíblia nos revela muitas coisas. A gente precisa, nesse processo de discernimento,
conversar com pessoas que nos conhecem. É muito importante ter uma orientação, então conversar com a sua família, com seus amigos, com o seu pastor, com os seus mentores, para fazer um processo de discernimento com sabedoria, né? E considerar tudo isso que eu falei, né? De restrições e possibilidades. Então, discernir a vocação é um processo lento, né? Eu trouxe, na nossa reta final, para a gente falar um pouquinho sobre isso, por que eu quis falar sobre manter o tema da vocação e da profissão e da fé e do trabalho, mas num processo de crise, né? Essas são algumas das manchetes que a gente lê nas revistas e nos jornais dessas últimas semanas, né? Mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo ler esse tipo de coisa, né? Ler que 28% dos jovens, nessa pesquisa que foi feita, disseram que não vão voltar aos estudos depois da pandemia, por vários motivos, né? Por motivos de família, por motivos econômicos, porque vão ter que trabalhar, né? Só que, ao mesmo tempo, as reportagens falam que vai ser muito difícil para o jovem entrar no mercado de trabalho, que essa geração vai ter marcas muito fortes por conta disso tudo que está acontecendo. E eu disse que isso mexeu muito comigo porque eu acho que é nosso papel, né, tanto como as pessoas mais velhas quanto os jovens, de repensar essas questões de trabalho, serviço, vocação, dentro de um processo de crise, que é o que a gente está vivendo, né? E o que são crises? Cada um de vocês poderia me dizer o que é uma crise, né? Todos nós já tivemos crises na vida, mas as crises, elas podem ser acidentais, circunstanciais, elas podem ser crises de crescimento, ou elas podem ser crises existenciais, né? O que a gente está vivendo hoje é uma crise circunstancial muito importante, né? É uma crise sanitária que desenvolveu para uma crise política e que tem uma série de consequências na nossa vida, né? Então, a gente precisa observar que a gente está vivendo num momento de crise, mas que a gente precisa continuar exercendo a nossa vocação como povo de Deus e individualmente, né? No meio de tudo isso. E aí a gente tem ansiedade, preocupação, insegurança, né? E eu imagino que vocês, os mais jovens, né, que estão estudando, estão na faculdade ou entrando no mercado de trabalho, já têm as inseguranças naturais, ansiedades naturais desse processo, né? E viver tudo isso nesse momento é muito mais angustiante, né? Então, como é que a gente vive esse momento? O que a gente faz com esse momento? À luz de tudo que eu falei até agora, né? De discernir a vocação, de encontrar o lugar no mundo, de exercer sua profissão, né? Então, eu acho que vai ser importante que vocês, cada um de vocês, nos seus processos, identifiquem isso, compartilhem isso com as pessoas próximas, busquem auxílio, né? E entendam que crise pode sim ser oportunidade, né? O Tomás Halick, que é um autor que eu gosto muito, ele fala sobre a crise como oportunidade, prestando atenção nas histórias bíblicas, né? Em tantas histórias de crise que a gente tem na Bíblia, de situações adversas, de situações complexas, e que foram oportunidades incríveis para que as pessoas se voltassem para o seu relacionamento com Deus, para que revissem a sua vida, né? E para que olhassem para além de si mesmas, né? Para se identificarem de novo como povo, né? E eu queria dizer para vocês que eu acho que esse é um momento crucial para a gente, como Igreja de Jesus, né? Para que a gente olhe para o lado e volte a se enxergar como comunidade. Não estou dizendo que todas as igrejas se perderam nesse sentido, mas eu acho que a gente está cada vez mais voltado para si
para o nosso desenvolvimento individual, para aquilo que a gente quer para a nossa vida. E agora vai ser uma hora crucial da gente olhar para o próximo, né? Se ajudar, desenvolver coisas juntos, né? Eu acho que muito dessa vocação, dos projetos que a gente tem para o reino de Deus na Terra, né? Para a implantação do reino de Deus, eles podem ser feitos com os nossos dons e talentos somados, né? Com os sonhos que Deus colocou nos nossos corações juntos. Então, eu acho que vai ser um momento da gente sair desse movimento ensimesmado para voltar para as relações, para voltar para compartilhar, para discernir juntos o que Deus quer para a gente, né? Então, a gente precisa parar para entender o que a gente tem de recursos espirituais, né, de maturidade, de oração, o que a gente tem de recurso pessoal, né, e na nossa esperança, né, porque o cenário ele parece muito ruim o tempo inteiro, né? Eu trabalho em hospital público. Eu estou vivendo essa pandemia de um jeito muito intenso, né? Se você liga o jornal, você só vai ver notícias difíceis, né? E aí, como é que você responde a pergunta? Como é que eu vou viver a minha vocação? Como é que eu vou viver a minha trabalho nesse cenário que parece desolador, né? E aí a gente se lembra de que a gente está dentro de uma história, começo e tem fim, que a gente já sabe o fim, que Jesus já nos mostrou qual é o caminho, né? Mas que a gente está no meio disso, enfrentando essas dificuldades, né? E que a gente vai precisar, sim, parar, refletir, rever, né? Como a gente vai se colocar no mundo. Essas questões da crise, em especial o que a gente vai viver agora, a dificuldade dos jovens, do mercado de trabalho, os processos um pouco mais lentos, a saúde emocional dos jovens, né? O índice de suicídio aumentou absurdamente nos últimos meses, coisas que só nos falam de desesperança. E a gente tem uma mensagem de esperança. A nossa identidade está firmada em Jesus, que nos deu uma esperança, que é uma esperança viva. Então, esse projeto de serviço, de cuidado do mundo, aquele mandato lá de trás, continua valendo, né? E é para a gente. E como é que a gente vai discernir isso nessa geração, né? Nesse momento que a gente está vivendo? Como cada um de vocês e como eu estou discernindo esse processo agora, né? Então, lembrar que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer de todo o coração, é para Deus, né? Não é para os homens, é também para os homens, mas é para Deus, né? E creio de verdade que a bondade de Deus está sobre nós, que Ele consolida as obras das nossas mãos, é tudo graça de Deus, gente, tudo graça de Deus, né? A gente se esforça, Deus nos deu inteligência, nos deu recursos, a gente se disciplina, a gente faz uma série de coisas, né? Mas é tudo graça de Deus. E eu acho que a gente precisa lembrar disso, né? E nesse momento, mais do que nunca, né? Sinalizar a esperança para as pessoas, né? Vivemos dias muito difíceis, vivemos dias muito tristes. E a gente pode ficar absorvido por isso, a gente pode deixar de sonhar, deixar de planejar, deixar de pensar naquilo que Deus nos deu para fazer, né? Mas a minha mensagem para vocês hoje é de encorajamento, né? Gastem tempo discernindo o que Deus está dizendo para vocês vocacionalmente, discernindo individualmente, discernindo na comunidade, né? E coloquem seus projetos em ação, né? A gente tem uma multiplicação de dons e talentos nas nossas comunidades. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, particularmente, pessoalmente, é fazer conexões entre as pessoas.
né? Então, eu conheço alguém aqui que sabe fazer determinada coisa e a outra pessoa queria tanto fazer, mas acha que a força dela não vai dar porque a influência dela é pequena. Gente, vamos conectar as pessoas, né? Jovens, vocês são muito bons nisso, né? De fazer conexões, né? E fazer amizades, e criar vínculos. Então, usem isso para potencializar o trabalho de vocês, né? E eu deixei aqui algumas sugestões para vocês de leitura, depois que vocês se interessarem, né? São livros muito interessantes que falam sobre essa integração, né? Esse primeiro é do Paul Stevens, que é um professor lá do Regent College, onde eu estudei no Canadá, que fala sobre vocação, trabalho e ministério na perspectiva da Bíblia. O Tim Keller tem uma série de vídeos e também livros falando sobre essa integração de fé e trabalho. E, novamente, o Paul Stevens tem um livro que chama Deus e o Mundo dos Negócios, para aqueles que se interessam por essa área, né? E hoje existem uma série de iniciativas para pensar fé e trabalho, né? Eu coloquei aqui o Fórum Cristão de Profissionais, que é aqui de São Paulo, da IBAB, a Aliança Bíblica de Profissionais, a ABP, que é ali a BU, muitos de vocês conhecem, que fazem reflexões sobre fé e trabalho, o Faith and Work, que é um projeto lá de Nova York, o Marketplace Institute, que é lá no Canadá, a LCC, que é um instituto em Londres, um site que eu acho que vocês podem visitar, aqueles que leem inglês, os que não leem, tá fácil de traduzir na internet hoje, que é o Theology of Work, que é um site que fala, que pensa só sobre essa questão de fé e trabalho e dá ideias muito legais para grupos diferentes de artistas, para grupos de engenheiros, profissionais de saúde, né? E esse outro que é o The Work of the People, né? Que também é um outro projeto muito legal. E aí vamos conversar. Acho que é muita coisa para falar, falei bastante, mas espero que tenha ficado alguma semente aí de reflexão e vamos conversando. Karen, obrigada. Foi ótima. Estão me ouvindo? Tá. Foi ótimo. Gostei muito que você deixou sugestões, né, de livros e de sites para a gente visitar. E agora a gente vai abrir um momento mesmo para perguntas, para comentários. Se alguém tiver alguma coisa para falar, para perguntar para a Karen, você à vontade. Para perguntar por áudio ou mandar no chat. Eu não ve... eu ia falar, é por áudio, se vocês quiserem é na caixinha aqui, ou se não é no... Eu não tô vendo a carinha das pessoas, então... Tá todo mundo tímido, Karen. Não tem problema, gente. Se tiverem alguma coisa para falar, podem falar, algum comentário, alguma pergunta, não tem... Ah, tá aqui. Tem uma pergunta aqui. Como eu discerni minha vocação, meu trabalho? Gente, então, eu acho que a minha vocação, a minha identidade, né, algumas características minhas de personalidade, elas vêm desde criança, né? E isso eu acho que eu fui discernindo em comunidade, é a primeira coisa, né? Eu nasci e cresci na igreja e eu acredito muito que o olhar que as pessoas têm sobre nós, né, nos ajuda a crescer ou nos prejudica muito, né? E ao longo da vida, o que aconteceu comigo foi isso, né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que teve iniciativa de cuidar das pessoas, desde muito pequena, desde criança, adolescente, e fui percebendo aquilo, que aqui eu falava, isso aqui é diferente, meus amigos não fazem isso, né? Do meu grupo de adolescentes, por exemplo. Esse aqui gosta de consertar coisas, esse aqui gosta de organizar coisas, esse aqui gosta... E eu gosto de cuidar de gente. Então, isso aqui é uma característica diferente, né? Então, eu fui guardando aquilo que eram minhas características, fui conversando com a minha família, fui conversando com os meus amigos, fui buscando oportunidades de servir.
né? Então, fui me voluntariando em coisas na igreja, fui ser voluntária de capelania, fui trabalhar para entregar coisa em projeto social. A gente vai fazendo esse processo, né? E aí, quando eu cheguei na época de faculdade, eu sabia que eu queria 3 coisas. Eu sabia que eu gostava de cuidar de pessoas, eu sabia que eu gostava da palavra de Deus e que eu tinha um lado para cuidar pastoralmente de pessoas. E eu gostava muito de escrever. Então, eu falei, o que eu vou fazer? Aí fiquei entre jornalismo, psicologia e teologia. Optei pela psicologia porque eu entendi que a psicologia era uma ferramenta que profissionalmente eu poderia usar, né, para estudar sobre as pessoas. E depois fui estudar teologia. E enquanto fazia tudo isso, fui escrevendo por, por vontade própria e hoje faço as 3 coisas que eu gosto, né, e que eu acho que eu fui chamada para fazer. Mas o meu emprego, né, é na área da psicologia. Eu pago o meu salário, é a psicologia, e eu sirvo também na igreja e sirvo no seminário, também recebo por isso, no seminário, mas fui discernindo assim, né? Foram processos, mas nunca sozinha, gente. Eu acho que é isso, você vai discernindo em comunidade, porque quando você fica autorreferente, né? Fala assim, nossa, como eu sou bom em tal coisa, né? Ou como eu sou ruim em tal coisa. E alguém fala, não, você não é ruim em tal coisa, ou não, você não é tão bom quanto você pensa, né? A gente precisa da comunidade para discernir. Vamos lá. Se eu trabalho na área musical como meu pai, então, eu não faço isso hoje profissionalmente, não faço. Eu trabalhei em agência de publicidade durante 10 anos, cantando, eu canto também, mas não faço isso profissionalmente, mas sirvo no Ministério de Louvor na igreja também. Fazer o que gosta ou gostar do que faz? Essa é uma grande questão, né? Como eu falei, a gente não pode romantizar, porque tem muita gente que trabalha com o que não gosta, né? Trabalha porque precisa trabalhar com determinadas coisas, né? Então, eu acredito que a gente tem oportunidade, sim, de discernir a nossa vocação e de servir através dela, mas muitas vezes na vida a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, até conseguir fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Mas, como eu falei, tudo que a gente faz é para Deus. Então, eu acho que se a gente tem essa perspectiva de serviço e de que nada está desconectado de Deus, então, se eu trabalhei 3 anos num determinado momento da vida, foi uma coisa que não tinha nada a ver comigo, que eu não queria. Era o que eu precisava fazer porque tinha uma situação familiar que eu precisava pagar uma conta, por exemplo. Eu acho que você acaba fazendo e lidando com isso, porque você sabe que você está fazendo para Deus, e você sabe que Deus está com você, e você sabe que Deus conhece a sua situação, né? E você vai orando e discernindo esses processos, né? Não sei se eu respondi direito essa pergunta, gente, mas tem outra aqui. Como que a gente pode ficar menos estressado? Jovens podem ficar menos estressados na quarentena. Gente, eu acredito que a gente precisa ter um equilíbrio nessa quarentena, né? Eu acho que primeira coisa é se disciplinar na nossa rotina, no que a gente vai fazer no dia a dia. Ouvir notícia o dia todo não dá, ficar na internet o dia todo não dá. Excesso de rede social é extremamente angustiante, né? E eu acredito que a gente precisa criar uma disciplina e encontrar espaços no nosso dia para coisas diferentes. Então, eu recomendo, para quem me perguntou, né, ter o seu tempo de devocional com Deus, separar esse tempo tem que ser imprescindível, ter um tempo para conversar com seus amigos pelas redes, né, já que a gente não está se encontrando. Eu não sei como é que estão as coisas aí onde vocês estão, mas aqui a gente, né, eu saio para trabalhar todo dia, porque trabalho em hospital, mas as pessoas não estão saindo de casa e não estão se vendo, as igrejas não estão se reunindo, né? Então, ter um tempo, separar esse tempo para falar com seus amigos, né? Ter um tempo para fazer alguma coisa de lazer,
né? Então, assista seu seriado, jogue o seu jogo, faça aquilo que você gosta de fazer, né? Então, eu acho que o estresse da quarentena está relacionado a essa quebra de rotina, e aí a gente fica desorganizado. Então, eu acho que é cuidar da saúde emocional, cuidar da saúde mental. E para cuidar, a gente precisa fazer tudo isso, né? Se relacionar com Deus, se relacionar com as pessoas. Exercício físico é muito importante, eu sempre digo isso, então, outra dica. O que fazer quando ficamos paralisados quanto às incertezas de trabalho e estudos futuros? Eu acho que é não viver isso sozinho, para quem me perguntou. Né? Sempre compartilhando, sempre conversando com as pessoas sobre as suas incertezas, né? Porque eu acredito que na multidão de conselhos há sabedoria, as pessoas podem ter palavras de encorajamento, ideias para você e também pessoas para andar junto com a gente nos nossos momentos de tristeza e de incerteza. Né? A gente perdeu essa capacidade de sentar junto para dizer não sei. Né? A gente tem essa expectativa de que sempre que a gente se encontra como amigos ou igreja, a gente tem que dar uma resposta, falar alguma coisa. Né? A gente precisa aprender a sentar junto e dizer assim, eu também não sei, eu não sei. Vamos ficar aqui juntos diante de Deus, tentando aguardar essa resposta que vem de Deus, né? Então eu acho que é não ficar sozinho, acho que é uma das coisas, né? E ir buscando coisas que te interessam também, né? Então, ler coisas que te interessam, buscar projetos que possam te interessar, mesmo que a resposta não venha imediatamente, né? Vamos lá que tem. Agora, acho que agora o pessoal animou nas perguntas, gente, que agora tem um monte de perguntas. Vamos ver, peraí. Se eu vejo diferença entre a maneira como os cristãos e não cristãos lidam com o processo de adoecimento e, portanto, talvez a impossibilidade de trabalhar? Sim, eu vejo. Mas eu vejo diferença em alguns, gente. Mas eu acredito que até os cristãos têm uma interpretação um pouco equivocada do processo de adoecimento, às vezes. Né? A gente, às vezes, tem essa percepção de que o adoecimento ele é sempre um problema, um castigo, uma coisa que veio para atrapalhar a nossa vida, ou uma coisa que nem precisa ir muito longe. O J.I. Packer, que foi um grande teólogo, meu professor lá no Canadá, faleceu ontem, aos 93 anos. Ele escreveu vários livros sobre essa questão da fragilidade, da fraqueza, né, de como o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, se a gente, como cristão, interpreta que nesse processo de adoecimento a gente pode experimentar muito de Deus, né? Claro que ninguém quer adoecer, que é desconfortável, é sofrido, é triste, é difícil, mas se a gente entende isso, né, de que Deus pode trabalhar na nossa vida enfim, testemunhar, a gente pode testemunhar tanta coisa, né? Deus pode ser glorificado nesse processo, é uma coisa. E os não cristãos sofrem da mesma maneira, né, no sentido de que é sofrido adoecer, né, mas não encontram talvez um sentido, né, um sentido para aquilo em algum momento, né. E essa questão da impossibilidade de trabalhar, eu acho que a gente, quando a gente pensa na nossa identidade, vocação cristã como pessoa, aquilo que eu falei agora há pouco, do ser antes do fazer, a gente antes da gente fazer. Se a gente não estiver fazendo nada de trabalho por algum momento, a gente não deixa de ser filho de Deus, digno, participante do reino, né? Não está ligado à nossa atividade só, está ligado a quem a gente é, né? Contentamento é sinônimo de felicidade? Não, não. Na minha perspectiva, não. Tudo que eu estou respondendo aqui, tá, gente? Eu estou respondendo para. Estão todos abertos a discordar sempre, né?
Mas contentamento, eu acho que é uma coisa que a gente encontra mesmo em meio, né? A Bíblia fala disso em muitos momentos, né? Quanta gente que encontrou contentamento mesmo no meio do sofrimento, né? Mesmo no meio da dor. E é uma experiência, eu falo que é uma experiência misteriosa, da experiência com Deus mesmo, porque a experiência racionalmente falando, você, quando a gente fala sobre isso, né, você lê o livro de Jó, você lê uma série de coisas, você fala, como é que pode? Racionalmente não tem como, né? Mas isso eu acredito que faz parte do processo de Deus no nosso coração mesmo, da gente encontrar contentamento mesmo na frustração, mesmo na dificuldade, né? Então, felicidade é um conceito aí que está muito complexo hoje em dia, né? O conceito, o que é felicidade, o conceito da felicidade. Se o conceito da felicidade for, né, quando tudo me vai bem, é tudo maravilhoso, aí não, né? Tudo bem até aqui, gente? Tô falando muito, mas é porque eu estou respondendo todo mundo aqui. Sou arquiteta, tenho sentido cada vez mais o desejo que servir a comunidade mais carente com os meus conhecimentos profissionais. Como você citou vários livros e links, você conhece algum trabalho desse tipo dentro da igreja? Então, eu sei que existem projetos, né, muito pontuais. Eu não sei de nenhum projeto assim que eu estou me lembrando agora, no estilo do Teto, por exemplo, que não é de igreja, mas que são iniciativas que vão servir as comunidades e tal. Existem comunidades que se unem para fazer projetos pontuais, né? E eu acredito que agora, até por isso eu falei dessa coisa de unir os talentos e os dons, a gente vai precisar ser muito sensível para identificar as necessidades das pessoas, né? Então, é, isso que as igrejas, muitas igrejas fizeram agora no tempo da pandemia, essas iniciativas de, por exemplo, pegar todo mundo que ficou desempregado. A gente vai lidar com muito desemprego, gente, muito desemprego, né? Nossos irmãos e irmãs desempregados. Já está acontecendo. Né? E aí agora é a hora do corpo de Cristo falar assim, o que a gente tem não é primeiro nosso e depois de todo mundo. O que a gente tem é de todo mundo e a gente reparte. Né? Então a gente vai ter que fazer esse exercício cada vez mais. E identificar as necessidades. Então aqui, por exemplo, na igreja de São Paulo, vou dar um exemplo da igreja aqui, a gente fez um site com todo mundo que tem um serviço para oferecer, né? Então todo mundo enfim, que vive como autônomo e precisa vender alguma coisa, então todo mundo da igreja se cadastrou no site e todo mundo da igreja compra de quem tá precisando vender. E sabe aquela coisa da igreja lá atrás, que todo mundo tinha, todo mundo reparte, um exercício mesmo, né, de fazer isso. E pensando também em projetos específicos nas comunidades. Então, tem um projeto aqui com os moradores da Cracolândia, que é a região aqui central de São Paulo. As comunidades se uniram para fazer um trabalho específico. Então, a gente vai vendo iniciativas pontuais. Mas se eu lembrar de alguma, nesse sentido, eu mando para vocês. Como lidar com a dúvida de qual vocação quando você gosta de diversas áreas? Eu acho que não seria possível tornar tudo uma vocação, então como decidir? Eu acho então que ficou um pouco confuso, talvez, a questão do que é a vocação, né? Diferente do que é a profissão em si, né? Eu acho que a vocação, a gente precisa entender qual é esse chamado, onde tem um autor que agora eu preciso lembrar quem foi que falou isso, mas que diz que a vocação é essa união entre aquilo que eu mais amo e a grande necessidade que eu vejo no mundo, né? Então, tentar fazer essa conexão de alguma forma, né? Então, a vocação ela tem menos a ver às vezes com a atividade profissional, mais a ver com a característica. Então, talvez você fazer essa reflexão de assim, quais são os seus interesses, o que faz seu coração bater mais forte, né?
eu brinco que, nesse sentido, as emoções são um sinal também interessante junto com a razão, né? A razão é... Eu, por exemplo, em alguns momentos, via alguma coisa e eu chorava, me emocionava do nada. Eu falava, o que é isso? Daí eu falava, não, isso é o Espírito Santo me tocando em determinada direção, né? Ou, para algumas pessoas, é um senso de indignação. A pessoa fala, não, isso não pode ficar desse jeito, alguém tem que fazer alguma coisa. Então, esse alguém é você, vai lá e faz, né? Então, esse é o processo de discernimento, né? E aí você escolhe a atividade que você vai fazer a partir daquilo, né? Como lidar com o desânimo? O que fazer para conseguir ser mais produtivo? Primeira coisa é não se cobre, né? Eu acho que essa cobrança por produtividade ela é muito muito nociva, né? E eu acredito que lidar com desânimo é uma coisa que a gente vai lidar vez ou outra em determinada fase da vida, mas a gente precisa ter primeiro que eu acho que precisa ter um senso de propósito para o que você faz, porque senão o desânimo bate mesmo, né? Quando a gente não tem esse senso de propósito, e por isso que eu falei da vocação cristã lá atrás, né? A gente tem um porquê estar aqui, a gente tem um porquê estar vivo hoje, a gente tem um porquê de estar aqui conversando hoje, fazendo essa reflexão, né? Então, eu acredito que ter esse senso de propósito ajuda e se reorganizar. Eu sou daquelas que fala da reorganização de tudo, reorganização do ambiente, reorganização dos vínculos, né? Entender o que é que está desmotivando, o que é que está distraindo, né? O que eu mais escuto sobre falta de produtividade, né, ou dificuldade com a produtividade, é a distração, né? A gente vive distraído, porque você se propõe a fazer uma coisa, ao longo do dia você tem 800 distrações, quando chega no fim do dia você não conseguiu, bate um desânimo, um sentimento de fracasso. Você fala, nossa, não fiz nada daquilo que eu me propus, que eu tinha que fazer, né? Então, é estar sensível àquilo que está te distraindo e te desanimando. Para, pensa, o que está te desanimando? É falta de propósito, né? É falta de companhia, eu sempre digo, a gente fica muito autorreferente, então converse com Deus e converse com os outros. Falar sobre essas coisas ajuda muito, porque aí você escuta do outro também, né? Posso disponibilizar, alguém me pediu aqui as coisas, eu mando depois tudo para vocês. Mais alguém? Hum. Como lidar com as críticas em relação à sua profissão futura? É comum as pessoas sempre falarem que a profissão que a gente quer escolher não dá retorno financeiro. Eu não vou dizer para vocês que retorno financeiro, que dinheiro não é importante na vida, né? Claro, a gente quer pagar as contas, a gente quer se sustentar, então não é uma questão, né? Mas eu acredito que esse discernimento em relação à sua profissão, eu entendo que às vezes tem pressão da família, eu entendo que às vezes, né, tem uma série de coisas. Mas para você fazer esse discernimento, você tem que avaliar várias coisas, né? Mas lembrar que esse discernimento específico da sua profissão, ele é seu, né? Você vai fazer um trabalho daqui para frente. Então, eu atendo muitas pessoas no consultório com essa frustração profissional, por exemplo, de um peso da família, que recebeu um peso da família lá atrás, de que você vai ter que fazer tal coisa e tal. Passou 30 anos, a pessoa está lá sofrendo, fazendo uma coisa que não gosta, né? Não necessariamente ganhando rios de dinheiro, né? Então, eu acho que o processo de discernimento é seu com Deus, né? Eu sei que é perigoso falar isso às vezes até fora de contexto, mas aqui está no contexto, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A nossa jornada é nossa com Deus dentro da comunidade do povo de Deus. Mas tem coisas que Deus deu para você que não deu para mim. Só você vai poder fazer, né? A gente não vai ver se comparando, a gente vai discernir o processo e crendo que Deus vai nos sustentar no caminho. Eu acho que a gente precisa lembrar disso. Deus, né, aquele que começou a boa obra na gente, vai completar até o dia de Jesus Cristo.
né? Ele está com a gente, ele vai com a gente. Não está dizendo que a gente não vai passar necessidades ou problemas, mas o discernimento é seu com Deus. Então, como lidar com essas críticas? Eu acho que é isso, é respondendo em ação, né? Quando as pessoas veem que a gente está no lugar certo, fazendo a coisa certa, né? No corpo de Cristo, essas críticas vão amenizando, porque a gente vai entendendo que o que fulano foi chamado para fazer, só ele tinha que fazer, não eu. E o que eu estou fazendo não é o outro que vai fazer. Né? Então, é difícil. Crítica é uma coisa muito difícil de lidar na vida, assim, em geral. Né? O sucesso profissional como cristão nos leva a sermos fracassados aos olhos do mundo. Deu o exemplo de Daniel e José. Como enfrentar as questões éticas. O que eu falei ali atrás sobre o trabalho pode ser um lugar de tentação para a gente, né? O trabalho pode ser um lugar de tentação, né? Estou falando das questões éticas, né? E eu acredito que Deus molda o nosso caráter ali, né? Quando a gente tem que fazer as escolhas que a gente tem que fazer, nós vamos muitas vezes receber críticas, mas é importante lembrar, quando eu falei no início sobre lembrar de que história a gente faz parte, né? Eu sei a história que eu faço parte, né? A história que eu faço parte não é necessariamente a história que os meus colegas de trabalho acham que é a história, né? Para eles, não tem às vezes um chamado, um propósito, a gente está aqui por acaso, o que eles fazem está desconectado das coisas, eles não entendem por que eu tenho que ser ética, íntegra. Não, mas você dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, faz tal coisa, né? E você diz, não, eu sei porque eu tô numa história que diz que eu tenho que servir a Deus, eu tenho um Deus que eu sirvo, que está comigo todo dia, eu tenho um compromisso de serviço com as pessoas, né? E eu acho que essa é a diferença, assim, a gente lembrar, não se esquecer nunca que de qual história a gente faz parte, porque aí a gente consegue responder adequadamente, né? O que não significa que a gente não vai ser olhado pelas pessoas com um olhar crítico, né? Eu acho que vamos sim, muitas vezes ser olhados com um olhar crítico, as pessoas vão questionar a gente, elas vão dizer que a gente poderia fazer mais e melhor, e se a gente usurpasse determinadas coisas, quebrasse determinadas regras, né? Mas essa lembrança constante de que o que a gente está fazendo é para Deus e para o reino de Deus, para a implantação do reino de Deus nessa terra, eu acho que isso vai mudando o nosso coração, né? Várias perguntas aqui que eu li, dessas últimas, têm a ver com isso, né? Com esse medo do olhar do outro sobre a gente, com essa dificuldade da gente de ser avaliado, criticado, né? Eu acho que essa é uma característica dessa nossa geração. A gente se preocupa mais com o que os outros pensam e com o nosso do que outras gerações. Eu acho que é legítima a preocupação, porque incomoda, né? Quando a gente é criticado, é, quando as pessoas olham para a gente como menos, às vezes as pessoas olham para nós cristãos como até menos inteligentes, né? Eu dou o meu próprio exemplo, assim, eu fiz psicologia e teologia, que são universos que eu acho muito parecidos, mas algumas pessoas acham muito diferentes. Na psicologia, tem gente que me respeita muito por causa da minha trajetória na teologia, mas me pergunta às vezes, fala, mas você é tão inteligente, como é que você acredita em Deus? Né? Eu escuto isso direto no meu trabalho, né? Mas você estudou tanto, né? Mas como é que você ainda tem fé em Deus, né? Você acha mesmo que Deus existe? Né? Então, assim, eu recebo esses comentários até hoje, né? Mas me respeitam e me tratam diferente, né? Em muitos momentos eu tenho vários exemplos para dar de momentos da minha trajetória profissional onde eu fui questionada por me posicionar em relação a questões éticas e não fazer determinadas coisas, que na hora foram muito duras para mim, muito difíceis, mas hoje
Hoje eu durmo tranquila e tenho um respeito dentro desse ambiente dos não cristãos, ou com quem eu trabalho, que foi conquistado por Deus através desses meus sims e nãos no caminho, sabe? Na hora a gente não vê, na hora a gente sofre, mas eu acho que é isso, é uma longa obediência na mesma direção. Vamos lá. Se eu acho que essa pandemia está criando pessoas mais resilientes, principalmente os jovens, infelizmente acho que não. Eu, é, eu acho que talvez esteja criando pessoas mais solidárias. Eu tenho visto isso, assim, um olhar das pessoas. Eu acho que as pessoas estão, os jovens estão muito frágeis, né? Os jovens que eu acompanho no consultório, no hospital, eu vejo e na igreja também, né? Eu sinto que estão mais frágeis, né? E que viram nesse momento um momento em que eles estão conseguindo, de alguma maneira, né, não para o grande público, então ninguém está saindo nas redes sociais para falar que está sofrendo, mas falar mais dos seus sentimentos, a dizer assim, nossa, tudo aquilo que eu estava tentando construir, porque parou tudo, né? Foi por água abaixo, nesse sentido. Não tem hoje está todo mundo restrito nos seus. Hoje está todo mundo tendo que passar tempo consigo mesmo, que é muito difícil, né? E para o jovem, mais ainda, né? O jovem gosta de estar em grupo, gosta de estar em comunidade. E, e o jovem, o adolescente e o jovem não falam muito dos seus sentimentos uns para os outros necessariamente, né? Geralmente mantém assim uma uma imagem e tal. E eu acho que a pandemia fez com que essa fragilidade ficasse mais evidente, né? Que, que eles admitissem mais que estão mais tristes, que estão mais desanimados, que estão mais frustrados, né? E aí, por isso que eu falo que eu acho que cresceu a solidariedade, porque um tá olhando para o outro falando, nossa, você também estava sofrendo esse tempo todo, tanto assim, que nem eu, né? E começando algumas conversas interessantes. E a minha esperança, né, porque eu tenho muita esperança nessas gerações, que eu acho as gerações mais jovens têm um potencial agregador muito grande, né, de se juntar para fazer coisa, de iniciativa na internet, tá? Eu acho muito legal. Então, a minha esperança é que é isso, que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza de cada um e que eles cresçam e amadureçam nesse período, sabe? Eu quero muito isso. Fortalecer, existe alguma forma de fortalecer essa fragilidade em termos práticos? O que a igreja pode fazer nesse momento para isso? Eu acredito que criar espaços de conversa, né? Eu acho que espaços grandes, de grande público, não funcionam muito, né? Mas eu acho que fortalecer as amizades espirituais, fortalecer os pequenos grupos de conversa, de abrir o coração, de orar junto, de falar dos sentimentos, né? E eu sei que tem questões também que são culturais, né, dos jovens. Eu falo que assim, cada cidade tem uma cultura. Pega um jovem carioca, um jovem de São Paulo, um jovem de... é totalmente diferente. Você pega jovens orientais, tem uma tendência, na minha percepção clínica, de serem mais fechados na hora de falar dos seus sentimentos, né? E eu acho que vocês podem trabalhar com essas questões, porque a igreja tem que abrir espaços de conversa, né? E uma outra coisa que eu acho fundamental, falando disso, de fortalecer essa fragilidade e tal, é a intergeracionalidade. São os mais velhos abrindo espaço para acolher os mais jovens.
né? E os mais jovens se sentindo à vontade para falar com os mais velhos. Não estou dizendo vai falar com a sua mãe e seu pai, estou falando vai falar com o tio fulano e a tia fulana da igreja, o pai do seu amigo, a mãe do seu amigo, né? Que a igreja é linda por causa disso, gente. Tem uma multidão de pessoas que não são necessariamente da sua família, com quem você pode conversar, né? Que vão te ajudar na caminhada de fé. A gente não pode perder isso, gente, na igreja. Isso é muito bom, né? Eu vejo fora da igreja as pessoas não têm isso, referência, né? E eu escuto das minhas colegas de trabalho que têm os filhos pequenos, nenhuma delas é cristã, e elas falam: Nossa, é tão lindo isso que você tem, né? Você cresceu numa comunidade, você tem outras referências, né? Meus filhos não têm isso. Você não pode ser essa pessoa para os meus filhos? Eu escuto isso direto. Você não pode ser a tia que vai conversar com eles? Posso, né? Então, comunidade é uma beleza, gente. Se a gente fizer a coisa direito e viver a coisa, né? Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Tá, aí. Você mencionou que nenhuma das minhas colegas é cristã. Ah, na psicologia, cristãos são minoria. Eu não diria que são minoria, mas temos um problema ainda grande, né? Que vem aí de muitas de que dentro das igrejas a psicologia não era muito bem vista, não é muito bem vista às vezes, né? E é vista como uma rival até do processo da espiritualidade cristã e tal. Eu acho que tem uma geração mais jovem, de uns 15 anos para cá, que começou a estudar psicologia e está fazendo essa integração, está entendendo que você pode estudar a psicologia e você não precisa concordar com 100% do que a psicologia diz. Você pode fazer uma leitura crítica da psicologia a partir da cosmovisão cristã, mas que a psicologia tem muita coisa de desenvolvimento, que é fantástica, é como ciência, eu digo, é como a medicina. Você não joga fora um monte de coisa da medicina porque, né, medicina não é cristã, engenharia não é. Não, você faz uma leitura crítica e aquilo que eu costumo dizer lá no trabalho que assim minha cosmovisão é cristã. Eu faço a leitura das teorias e das coisas da psicologia a partir disso. Tem coisa que eu jogo fora, tem coisa que eu guardo porque eu acho que é fantástico, né? Que é uma leitura do ser humano que que a teologia deixou passar até às vezes, né? No sentido de que ficou focada em algumas outras coisas e desumanizou talvez um pouco, né? Então a gente faz uma integração no que é possível, né? Mas eu acho que tem ainda tem uma questão. Assim. Se jovens e adultos já vivem uma crise de insegurança e incerteza, como nós podemos ajudar os idosos em tempos de pandemia? Bom, ajuda prática, né? Que eu acho que é o que a gente tem feito já em termos de se oferecer para fazer as coisas que eles não podem fazer fora de casa e tudo mais. E acho que a questão de ouvir as histórias, né? E eles, eles são idosos, mas eles estão vivendo essa pandemia, né? Eles são idosos e já viveram outros momentos difíceis da história, né? Então eles têm muitas coisas para nos dizer e fazer assim o que é possível de estímulo de atividades, né? Cada idoso é diferente, cada idoso tem uma limitação, cada idoso tem uma possibilidade. Mas é se fazer presente na vida deles. Agora é a distância, né? Não podemos estar tão perto, mas esse é um cuidado, né? Na mesma linha anterior, para as crianças, né? O que mais me preocupa na questão das crianças agora é essa falta de convívio, né? Porque elas estão numa idade de formação que é muito importante, né? Esse senso de vínculo, amizade, comunidade, enfim.
Então, eu acredito que é fortalecer as famílias que estão com as crianças, né? Estimular as famílias enfim, a ter disciplinas espirituais em casa, ter um tempo com as crianças de oração, ter um tempo com as crianças de brincar, ter um tempo com as crianças, né? E fazer com que as crianças, de alguma maneira, interajam, né? De novo, a tecnologia, a gente está usando a tecnologia agora, né? Mas eu dou o exemplo aqui dos filhos dos meus amigos que eles se mandam áudio, eles se mandam vídeo, porque a gente tem que ir cultivando o vínculo, né, deles de alguma maneira, né? É desafiador, né? Muito desafiador, gente, fazer apenas uso da tecnologia, mas graças a Deus temos, né? Senão não estaríamos aqui hoje também. Algum conselho para nos prepararmos para o pós-pandemia, individualmente ou como igreja? Olha, o que eu tenho dito é que a gente está vivendo um período de muita tristeza e luto, né? Há meses que a gente vem vivendo muitos lutos concretos, assim, de perder pessoas queridas e lutos simbólicos, né? De perder a liberdade, de perder a convivência. E eu acredito que a gente vai viver os próximos anos, o papel da igreja nos próximos anos, eu vejo assim, nos últimos anos eu vi muitas igrejas engajadas em crescimento, em projetos, em coisas grandes, né? Eu vivo em São Paulo, num espaço que tudo é mega, tudo é... Né? E eu acho que agora a gente vai, mais do que nunca, precisar exercer o nosso papel de cuidado. A gente vai cuidar de gente enlutada, a gente vai cuidar de gente desempregada, a gente vai cuidar de gente com falta de esperança, falta de perspectiva, né? Então, o que eu diria é a gente se debruçar sobre a palavra nesses meses que a gente está vivendo, né, pedir discernimento de Deus e a gente vai precisar fazer muitas ações práticas de socorro e misericórdia, eu acho. Né? Então, assim, dar comida para quem está com fome, são coisas, né, que eu falo do socorro mesmo, porque eu acho que as nossas famílias, as nossas comunidades foram muito afetadas, e eu não estou dizendo só da igreja, estou dizendo da sociedade. E a igreja é resposta, né, gente, para essas coisas também. Então, a igreja, o coração da igreja pulsa por essas coisas. Então, para cuidar dos de dentro e dos de fora, né? E aí eu falei da importância da gente saber sentar com as pessoas, no sofrimento das pessoas, mesmo que a gente fique em silêncio. A gente está vivendo um momento com gente sofrendo, né? E por mais a nossa teologia é uma teologia de esperança, né? A cruz, ela aponta para a ressurreição. Então, a cruz aponta para a ressurreição, então tem esperança, né? Mas esse momento é momento de luto, é momento difícil. Então, a gente vai ter que se unir nesse sentido, né? E não ficar pensando assim nas coisas novas e incríveis que a gente vai fazer para mudar. Não, a gente vai fazer sabe, da multidão dos que creram era só um o coração e a alma, a gente vai repartir, a gente vai se cuidar, vai acontecer. Bom, se ninguém tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, acho que a gente já pode ir encaminhando para o final, né? Já são quase 10 horas. Eu, particularmente, achei riquíssimo o momento, estou muito feliz, muito realizada mesmo por ter tido esse momento, mesmo com alguns contratempos aí. E... Tá dando um eco aqui. Feche. Acho que agora foi. Isso, estou muito feliz com esse momento, muito feliz que a gente pode ter essa oportunidade com a Karen. Acho que ela conseguiu abarcar bastante perguntas aí, né? Obrigada pela disponibilidade
pastor quer fazer algum comentário? Uma saudação? Um agradecimento especial? Bom, mais uma vez eu quero agradecer a Karen por ter aceitado o convite, né, de estar aqui com a gente. Infelizmente não foi presencial, né? A gente estava numa expectativa grande, grande, grande e de que ela pudesse ter esse tempo com a gente aqui, mas assim, não teve como. Mas a gente agradece de qualquer forma essa oportunidade da gente poder conversar, inclusive como a Karen mesmo te disse agora, né? Acho que até o momento que a gente está vivendo, ela exigiu mais, né? Acho que o aproveitamento é melhor por causa da própria crise, né, que a gente está vivenciando agora, né? E louvamos a Deus, na verdade, pela recuperação da Karen, né? Por todo o problema que ela passou, na verdade, né? Ficamos bastante preocupados, oramos por isso também. E a gente continua orando também pela Karen, porque ela trabalha no hospital, né? O pessoal que trabalha aí essa equipe de saúde, né? Sempre está exposto, né? Então o negócio é bastante complicado e a gente sabe que o clima está bastante pesado, na verdade, em termos de trabalho, né? De muitas pessoas com esses problemas de crise. Então, eu peço até que o pessoal continue orando pela Karen, por esse trabalho que ela tem realizado como uma missionária, né? Que Deus tem colocado lá dentro do hospital como psicóloga e com toda essa bagagem bíblica que ela tem, né? Poder realmente abençoar a vida de muitas pessoas, né? Então, louvo a Deus por essa oportunidade e, na verdade, não é fazendo propaganda, mas fazendo propaganda de verdade. Mas, possivelmente, se tudo der certo, dia 1 de agosto, né? Nós vamos ter novamente a Karen dando a palestra para nós, na verdade, tá? Agora não é para os jovens, né? Não vai ser para os jovens sábado à noite. Vai ser já no sábado de manhã e a gente vai ter essa oportunidade de ouvir a Karen com outro tema, já numa amplitude maior, né? Não vai ser limitado a jovens, vai ser para a igreja, né? Na verdade. E então a gente quer agradecer, eu já quero antecipar, né? O agradecimento por essa disposição também dela estar aqui com a gente. Eu falei, na verdade, para a Karen que se ela viesse aqui para Brasília, né, a gente poder almoçar, jantar junto, né, seria um negócio tão legal, né? E, bom, a gente tem que adiar, né, essa oportunidade, né, de ela vir aqui e poder jantar ou almoçar juntos, na verdade. E eu tenho um projeto ousado, né, ainda, com relação à Karen, inclusive, porque nós somos uma igreja japonesa, né? Trabalhamos com a evangelização de japoneses. E meu primeiro contato com a Karen é dizer: Karen, vamos lá para o Japão, você dá uma palestra lá no Japão, né? E eu ainda está de pé, viu, Karen? Só para dizer que está de pé esse projeto, né? Só a gente terminar essa pandemia, a gente tenta agendar, né? O seu feriado, as suas férias lá no hospital, né? Mas tem que ser um mês, viu? Porque senão uma semana, 10 dias não dá, né? Então, tá? Mas a gente tem que. Eu já estou conversando com os pastores lá no Japão. No caso, né? A gente está falando com as igrejas brasileiras que tem lá no Japão, tá bom? E assim, a gente está tentando trabalhar nessa linha, tá? Então, só para dizer que a gente está muito a gente tem um projeto missionário. Eu tenho levado grupos, né, aqui da nossa igreja para o Japão para projetos viagens missionárias, né? Então, acho que essa área da psicologia, embasado com a na verdade, é uma coisa que o Japão necessita muito hoje. Assim como nós precisamos aqui no Brasil, lá no Japão também acho que carece muito mais. Mas realmente muito obrigado por essa oportunidade, Karen. Realmente não tenho mais palavras para dizer assim o quanto a gente agradece a Deus pela sua vida e contar, né, na verdade, com a gente ainda, né, para o que você precisar também aqui em Brasília. E então, muito obrigado mesmo.
Eu agradeço você. Aparecendo aqui a propaganda. Tá. Pode falar. Não, eu ia só dizer que eu agradeço muito o convite, agradeço, assim, senti muito de não poder estar com vocês pessoalmente ano passado também, mas agradeço muito e dizer que eu acho importantíssimo esse trabalho que vocês estão fazendo, admiro demais essa dedicação, esse empenho em promover esses espaços e contem comigo. Ok, brigadão. Brigadão. Bom, Thaís, você está com a palavra. Eu queria deixar livre agora para a Karen, né? Já são 10 horas. Deixar livre para a Karen se ela precisar se retirar, porque aí a gente passa para os momentos de vida dos nossos jovens, né? E novamente agradecer a Karen pela presença aí e toda a contribuição. Obrigada, viu, Karen? Obrigada, gente.